Fala, Eliakim! E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo em ordem, e você como vai? Tudo certo, tudo maravilhoso. Maravilha! Eliakim vai falar agora com a gente sobre TP-Link e as possibilidades que ela vai trazer para a gente aqui na área de varejo, certo? Isso mesmo. Você vai pôr alguma apresentação para a gente? Vou sim. Eu vou mandar compartilhar a tela aqui, só um pouquinho. Manda bala que eu já vejo se está ok aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver aí? Tudo certo? Tudo excelente. Pode mandar bala aí. Precisa de mim, eu estou aqui no Maravilha, back-office. maravilha. Muito obrigado. Pessoal, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui mais uma vez na CT da Segurança apresentando um pouquinho da nossa solução de TP-Link. Agora focado nessa nossa conversa aqui na parte de varejo. Então, o que nós queremos mostrar aqui primeiro? Primeiro, mostrando o nosso cenário de varejo, certo? O que a gente tem aqui? Nós temos alguns pontos que são extremamente importantes que nós precisamos enumerar. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês os seguintes pontos, tá? Em relação a toda essa nossa região, nós temos alguns pontos sensíveis, que é, por óbvio, a sala de monitoramento, a área de compras, né, a área geral de compras, que a gente precisa ter atenção, a área de caixas, então ali a parte dos caixas eles precisam ter algum tipo de tratamento especial, de uma categorização especial do tipo de tecnologia a ser utilizado, né? Temos aqui também a área externa, que com certeza nós precisamos nos preocupar do ponto de vista de solução. É importantíssimo a gente saber que essa parte é uma parte sensível também, tá? A brinquedoteca, né, que é uma parte, pode ser uma área de playground, uma área para as crianças ficarem, às vezes, inclusive, tem até cuidadores ali. É um ponto bem importante, que hoje muitos mercados estão percebendo justamente isso, que existe muitas vezes a necessidade de ter alguém olhando os filhos dos compradores, né? Apesar que nessa época de pandemia a gente, inclusive, releva bastante essa questão até de sair de casa com criança para não colocar em risco dela por algum tipo de situação que possa ocorrer. Entrada e saída de pessoas, estacionamento, área de entrada e saída de cargas e a parte do depósito, né? O pessoal também chama de warehouse. Essas partes são as partes que a gente considera que são mais sensíveis. E baseado nisso, o que a gente tem? A gente tem alguns problemas envolvidos. O que a gente precisa para um varejo funcionar hoje, certo? A gente precisa, com certeza, de internet, precisamos de conexão Wi-Fi, de alimentar os dispositivos para que a rede como um todo funcione, as áreas perimetrais, né? A gente precisa ter atenção para a área perimetral. A gente tem a parte também de infraestrutura crítica, né? Dependendo do tipo de solução que nós utilizarmos e os pontos dentro do varejo que são cruciais, a gente precisa ter uma atenção com infraestrutura crítica. E, claro, também a parte de controle e gerenciamento para organizar toda essa orquestra. Essa parte, por exemplo, de infraestrutura crítica, vou dar um exemplo, a parte dos caixas. Não pode parar, justamente porque é um ponto onde o que acontece ali é feito faturamento. Então, esse ponto, pelo fato dele envolver diretamente a rentabilidade do negócio, ele é um ponto considerado crítico, certo? A parte do depósito também. Inclusive, em outra live, teve um dos companheiros aqui que fez a apresentação. Eu estava fazendo a observação da apresentação dele, ele comentou um ponto que é muito interessante, que é justamente a questão da prevenção de perdas. Que no varejo isso é muito latente, principalmente em negócios de varejo que utilizam mercadorias que são perecíveis, né? São alimentos. Então, a gente tem que tomar sempre esse tipo de cuidado, porque dependendo do tipo de produto que a gente vai vender, a gente precisa ter toda uma preocupação em relação a esse aspecto, tá? E a partir daí, a gente tem, claro, uma proposta de solução. Aquela coisa, nós vamos conseguir atender a todos os casos, não, mas é uma proposta de uma solução baseada nos problemas do qual nós levantamos inicialmente, tá?
Então, o que acontece? Para a parte de internet, o que nós temos? Nós temos um roteador, né? Aqui, no caso, a gente está expondo o nosso modelo R7206. Ele tem a função de roteador VPN e também a função de load balance, tá? Então, eu posso colocar mais de um link de internet nele. E eu vou ter redundância de link, ou failover, ou load balance, né? Isso é uma escolha que o usuário faz, né? Failover, no caso, se um link cai, o outro assume automaticamente e para o usuário é transparente. E o load balance é a mesma coisa, só que a diferença é que os dois funcionam em paralelo. E para o usuário também, isso continua sendo transparente. Um switch gerenciável, um switch central gerenciável, né? Aqui, no caso, nós estamos propondo esse switch porque ele tem uma especificação justamente das portas que são 10 GB, e essas portas 10 GB, elas são justamente as portas para fazer a parte de anel óptico, elas são bem utilizadas, tá? Quando a gente tem o nosso modelo aqui, que tem o X aqui no final, é porque ele tem as 4 portas SFP, as portas 10 GB, tá? E a partir daí, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer toda uma rede 10 GB envolvendo outros equipamentos para outras necessidades, e a partir daí nós não temos nenhum perigo de termos gargalo, tá? E caso nós não precisemos usar uma rede 10 GB, a gente pode utilizar uma rede de 1 GB sem problema nenhum. Vou dar um exemplo, tá? Aqui nós consideramos 2 GB de 1 GB e 2 de 10 GB. Para quê? Para a gente poder fazer o que precisa de fato de 10 GB, a gente utilizar 10 GB, senão a gente pode utilizar 1. Então, desse ponto de vista, o que nós temos aqui? Nós temos esses dois switches aqui com uma solução de link de 10 GB e essa daqui de 1 GB, tá? E a partir daí, nós temos, claro, o que a gente comentou que é uma das vantagens, né? Um dos desafios dessa solução. É a gente ter a solução centralizada. Que, no caso, nós utilizamos ou o controlador OMADA, que é o controlador de hardware via hardware, que é o OC200 ou o OC300, ou então o OMADA Software Controller, que é justamente um software que nós colocamos num servidor de aplicação, ele vai ser executado e vai conseguir fazer o monitoramento da rede depois que nós fizermos a adoção dos dispositivos dentro desse sistema, tá? E pensando por esse ponto de vista, esse primeiro switch, nós temos dois grandes features nele, que é o seguinte: ele é PoE e ele tem as portas uplink de 10 GB. E a partir daí, pense no seguinte: em áreas onde eu vou precisar colocar access points, por exemplo, é interessante eu ter justamente o uplink de 10 GB para que eu consiga dar vazão em todos os dados de todos os clientes que estiverem conectados nos APs. Então, olha só que interessante. Aqui nós podemos considerar o nosso AP Wi-Fi 6, que é o nosso AP EAP620 HD, e para áreas de retail, para áreas de varejo, pode ser muito bem utilizado, pois ele pode conectar 1000 dispositivos simultaneamente. O 225 e o 245 pode ser 220 dispositivos simultaneamente, e a nossa versão outdoor, 200 dispositivos simultaneamente. E a partir daí a gente consegue ter todo um ganho em várias regiões da parte da loja de varejo. Vou dar um exemplo: área de compra, área de circulação comum, brinquedoteca, inclusive o estoque, muitos sistemas de estoque, muitos sistemas de checagem de estoque trabalham com sistemas sem fio, então também é uma boa ter um sistema sem fio dentro dessa região. E nós também temos as seguintes situações: utilização de mídia converter. Por que a gente utiliza um conversor de mídia aqui, nessa solução? Justamente para áreas onde tem pode ser utilizado em duas situações: ou a distância é muito longa para a gente poder chegar os dados até determinado dispositivo, ou então a região no qual a gente vai passar é uma região que tem muita interferência eletromagnética. Então, do ponto de vista das soluções óticas, nós não temos interferência desse tipo. Nós temos também a linha dos servidores de aplicação, certo? Sala de monitoramento, justamente com esse switch aqui, que é basicamente o mesmo switch que a gente propôs para utilização como switch central, né? Esse daqui, no caso, é o que a gente propôs como um switch core, por exemplo, e esses daqui são, no caso, os switches de borda barra agregação, né? Então, o que acontece? Eu consigo fazer toda a conexão dos dispositivos a partir dali e eu consigo ter centralizado
esse dispositivo aqui de cima que vai fazer toda essa parte de gerência. Aqui nós temos a sala de monitoramento, são equipamentos que precisam ter uma porta gigabit Ethernet, e também, como a gente lida muito com vídeo, para dar vazão, o ideal é que tenha 10 gigabit Ethernet para fazermos esse uplink. Já nessa parte aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um switch não gerenciável, tá? E esse switch aqui, ele tem uma característica bem interessante, ele é um switch que ele é Fast Ethernet. Então, a gente não precisa ter um switch gigabit Ethernet para conexão de câmeras, por exemplo. E aqui a gente tem também toda a outra parte de administração, caixas, enfim, a gente pode utilizar outros tipos a gente pode utilizar outro tipo de switch para poder fazer essa interligação. Nós temos também, claro, a parte do NVR ou um VMS do sistema, né, para a parte de segurança eletrônica, que faz parte toda dessa gama de soluções de TI. E, claro, a gente tem interconexão entre eles. Algumas interconexões são de fibra, outras são de Ethernet, interconexão Ethernet, claro. E nós temos também um outro ponto bem interessante, que é justamente esse ponto aqui, ó, que é o ponto do Omada Controller. A gente pode fazer o acesso do Omada Controller externamente. A gente pode fazer internamente, claro, mas a gente pode fazer externamente e ver ao longe a nossa rede funcionando, incluindo todos esses itens aqui que são adotáveis pelo Omada e também a nossa rede como um todo, incluindo verificando aqui as portas do switch ligadas nos servidores de aplicação estão ok, entre outras coisas. Tá? Da parte dos switches, eu gostaria de enfatizar alguns modelos em especial, no caso dos switches PoE Fast Ethernet. Quais são as principais vantagens que nós temos? Tá? Esse switch é um switch não gerenciável. Ele tem um modo estendido, até 250 metros de alimentação PoE. Claro que a taxa de bit vai cair, né? Mas isso é esperado pela normativa do I3E. Modo prioridade, ou seja, eu consigo fazer priorização de porta, de tráfego de porta a partir dessa seleção. Consigo ter a função isolamento de porta, né, Port Isolator, né, eu consigo fazer com que cada porta tenha um acesso único e eu não consiga fazer nenhum tipo de conexão entre portas, né? E eu tenho, nesse caso desse produto em especial, eu tenho baixa emissão de ruído de funcionamento. O que isso quer dizer? Alguns modelos eles têm ou uma ventoinha desenhada para não fazer barulho ou não tem ventoinha, o que para determinados usos é bem interessante. Da parte dos switches PoE gigabit, tá? Que essa parte é bem importante. A gente pode utilizar esse switch gigabit para várias aplicações, seja access point, segurança, telefones IP. A gente pode utilizar também para aqueles comunicadores que são bem comuns em empresas, em salas de reunião. A maioria deles funciona como PoE também. E nós temos algumas vantagens em relação a isso. Que é o PoE Auto Recovery, ou seja, quando tu reinicias um dispositivo que está ligado nesse switch, ele vai alimentar automaticamente após o reinício. Muito fácil de usar, é plug and play, praticamente sem necessidade de configuração. Múltiplos cenários, nós conseguimos utilizar em mais de um cenário, múltiplos cenários, em vários cenários de uso e em vários tipos de equipamento. E também a eficiência energética que nós temos com a tecnologia Green Tech. Esse ponto é importante, inclusive, também nos dias de hoje. Os access points que nós temos, eles têm algumas peculiaridades, que eu também gostaria de compartilhar aqui, que é a parte do MoMIMO, que é justamente múltiplas entradas e múltiplas saídas, né, para mais de um dispositivo. Então, o que isso quer dizer? Ao invés de eu ter apenas um dispositivo que eu tenha múltiplas entradas e múltiplas saídas, eu consigo ter pelo menos 8 dispositivos tendo essa experiência do MoMIMO nos nossos equipamentos, nos nossos EAPs. Tá? Tecnologia Turbo QAM, tá? No caso do esse 256 QAM, tá? Eu não vou entrar no detalhe técnico, mas é a quantidade de dados que eu consigo trafegar de acordo com uma técnica de modulação que nós utilizamos, tá? E no Wi-Fi 6 ela é melhor ainda, ela é em 1024 QAM, a gente consegue ganhar mais quatro casas, digamos assim, para poder fazer a transmissão. Mais 4 símbolos a gente consegue realizar essa transmissão, aumentando em 30% o rendimento da transmissão. Nós temos também o beamform, que é justamente o aumento de sinal em determinadas regiões de conexão do AP, para que nós tenhamos uma melhor experiência de uso, tá?
o Airtime Farners, que é a divisão por igual de todas as conexões que nós temos no AP, seja com um AP que está um pouco mais longe, com um dispositivo que está um pouco mais longe que um dispositivo que está um pouco mais perto, ele tenta diminuir de uma maneira justa para que todos tenham a melhor experiência possível. E também o babysitting, é justamente eu forçar a utilização dos dispositivos que possuam 5G, que eles utilizem o 5G e deixam o 2.4 livre para todos aqueles dispositivos que não têm o 5G, né, no caso o Wi-Fi 5, implementado neles para que todos tenham globalmente, né, mais uma vez pensando globalmente, a melhor experiência. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar um pouco do que nós temos, que é o nosso Omada SDN. O que é SDN, né, pessoal? É a nossa rede definida por software. E essa rede definida por software é justamente uma aplicação que permite fazer toda a configuração e a gestão da rede a partir de um site muito fácil, de uma aplicação muito fácil de ser utilizada, e a partir daí eu consigo fazer troubleshoot, consigo administrar minha rede, consigo fazer configurações novas na minha rede, enfim, o céu é o limite para quando a gente se trata desse tipo de aplicação. A gente consegue fazer com tudo que tiver ao nosso alcance da parte de rede, a gente consegue fazer ao alcance de um clique, tá certo? E da minha parte, da minha humilde parte, seria isso, e gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês. Para mim é sempre uma grande honra estar aqui e quero agora chamar o Silvano. Silvano, da minha parte seria isso, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Manda, show de bola, Eliakim, eu gostei muito do material. Eu acho que centrar essa almada, né, que faz a parte do gerenciamento, é um grande trunfo aí para os produtos que a gente pode utilizar aí da TP-Link, né? Não só a almada, mas o próprio Access Point, que ele é bem forte, né? Ele tem uma alta densidade de conexões também. Ele é muito legal, né? Com certeza. O grande pulo do gato, né, Silvana, é justamente isso. Antigamente, quando nós falávamos de rede, nós precisávamos ter vários especialistas, muitas configurações, as informações elas ficavam às vezes em uma parte, em outra, e com a rede definida por software, isso ficou muito mais fácil, ficou muito mais palatável para quem administra uma rede e precisa ter uma visão holística. Tanto que, não só no nosso, tá, mas nos da concorrência também, existem dashboards de visualização, visão geral da rede como um todo, justamente para quê? Para facilitar a visão do administrador de rede do ponto de vista funcional da rede, porque não adianta ele conseguir ver no detalhe determinadas coisas e globalmente a rede está com um rendimento ruim. Inclusive, dentro do SDN, existem várias ferramentas de diagnóstico, o que é bem interessante. Legal. Justamente para quê? Por exemplo, assim, o próprio SDN consegue reconhecer quando está com uma latência um pouco mais alta, quando o dispositivo conectado está com uma taxa de transferência baixa, ele mesmo alerta no dashboard. E a partir daí a gente pode tomar algum tipo de ação, colocar algum outro tipo de dispositivo, trocar dispositivo ou colocar mais dispositivo, fazer um adensamento, por exemplo. Muito bom, Eliakim. Fica a critério do administrador. Muito bom, isso é fantástico. Eu estou chamando aqui o pessoal da Arista que vai entrar também. Entra no chat também, já coloca seus dados de contato no chat do YouTube, que também é bem legal, para o pessoal que quiser conectar contigo. E muito obrigado, Eliakim. Mandou muito bem, como sempre. Bondade sua, meu amigo. Para mim é sempre um grande prazer estar aí com vocês. Chamem sempre que estaremos sempre aqui. Tá bom? Beleza. Obrigado. Um abraço. Não por isso. Um abraço. Boa apresentação a todos aí. Tchau.